Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos à nossa Universidade CKC. Estamos contentes de poder ter você como nosso estudante. Agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua participação. Glorificamos e honramos a Deus por este tempo de aprendizado, de conhecimento, principalmente de aperfeiçoamento. E hoje nós estaremos aqui começando o nosso seminário 9 com o tema Filhos, os administradores do Reino de Deus. E hoje, no módulo 1, nós vamos falar justamente sobre como os filhos de Deus devem administrar tudo aquilo que o Senhor nos dá, tudo aquilo que o Senhor nos coloca nas nossas mãos, não somente coisas, mas também pessoas, né? Nossa saúde, a nossa vida, o nosso corpo, nossa família. Nada nos pertence. O Senhor é o nosso dono. Nós já aprendemos sobre isso. Entendemos que Ele, como nosso Senhor, como o dono de todas as coisas, Ele nos confia tudo aquilo que vem à nossa mão, ministério, para que nós possamos ser bons administradores. Então, é o que nós vamos aprender aqui. Como o fiel administrador do reino de Deus, ele pode cumprir tudo aquilo que o Senhor nos fala. Nós vemos aqui um texto de Gênesis 41, que fala ali de Faraó que chamou a José, né? E a Bíblia diz que lhe deu por mulher a Zanate, e saiu José por toda a terra do Egito, e era da idade de 30 anos, quando ele se apresentou a Faraó, ali, rei do Egito, né? E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, ele ajudou todo o mantimento que houve na terra, guardou os mantimentos na cidade, enfim, fez uma administração excelente. E nós temos que entender algumas verdades sobre os administradores do reino de Deus. Primeiramente, administrar não é uma opção. Administrar o reino de Deus não é uma opção, é um dever, é um mandato que Deus nos coloca, né? Segundo, a administração ela caminha junto com a disciplina pessoal. Talvez um tema aí que muitos não gostem de falar ou de ouvir, mas a disciplina pessoal faz parte da administração do reino de Deus. Também vamos nos aprofundar neste tema. E terceiro, a fidelidade. Fidelidade é a principal característica de um administrador do reino de Deus, né? A gente sabe que no mundo secular, uma das qualidades do mundo secular é que as pessoas que estão ali na liderança, no projeto, né? Elas precisam demonstrar esse serviço, essa disciplina. E todo líder que conhece, sabe, o seu potencial, ele nunca vai esconder os seus talentos, os seus dons, né? Que Deus confia a ele. Então, uma pessoa que não acredita no seu próprio potencial, ela está propensa, né, a uma morte, nunca vai alcançar o sucesso nas coisas que ela faz, nem vai poder cumprir o seu propósito. Então, nós precisamos primeiro identificar os nossos dons, as nossas fortalezas, o potencial, a capacidade que Deus deu a cada um de nós. Todas as pessoas que valorizam essas características, esse potencial, elas não se desestimulam diante das tempestades, das barreiras, né? A nossa potencialidade, ela nunca deve ser negociada e muitas das vezes nem por nós mesmos. Às vezes nós mesmos sabotamos as nossas qualidades, as nossas fortalezas, isso acaba limitando ou atrapalhando, impedindo a gente de alcançar nosso máximo potencial. Então, nós não podemos esconder isso. Muitas das vezes nós somos nós mesmos que criamos essas barreiras nas nossas vidas, principalmente na nossa mente. A mente, que é o campo de batalha, né, pode ser o nosso maior desafio para nós encontrarmos, identificarmos e despertar a nossa identidade, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que Deus colocou na nossa vida. Eu acredito que esse seja realmente o maior desafio. Lidar com a nossa mente, lidar com os nossos pensamentos, lidar com as nossas questões internas, conflitos internos, para que eles não sejam um impedimento na hora de nós vivermos o máximo potencial que Deus nos deu. Quando nós falamos de uma liderança, um líder ele desperta um sonho, né? Os sonhos eles precisam ser operados ou ser operacional. Os sonhadores não são os que vencem, mas são aqueles que realizam os sonhos. Esses são aqueles que vencem. E os administradores do reino, eles não trabalham nos sonhos, eles não ficam só pensando, desfrutando dos seus sonhos. Eles trabalham principalmente nas realizações.
Por quê? Porque sonhar não precisa ser administrado, mas para realizar o sonho só vai funcionar e prosperar com bons administradores, né? Então, nós precisamos conhecer os nossos dons, nossos talentos, saber o que que Deus colocou em nós, saber quem você é e quem gerou você. Você é filho de Deus, né? Rompa todo limite, toda mediocridade da alma que impede você de avançar, de progredir. Tenha coragem de lidar e enfrentar tudo isso. Quando nós entendemos que somos administradores, nós vivemos a promessa de abundância. Lá em Joel 2, quando o povo começou a marchar, né, ninguém se atrapalhava, mas ali dizia para eles marcharem com autoridade, por onde eles passassem, a terra ficaria como para trás, mas na frente seria restaurado como um jardim do Éden. E esses guerreiros vão andando sem temor, sem medo, né? Andarão de casa em casa poderosos no Senhor Jesus e alcançarão a herança do povo de Deus. E ali Deus fala que eles jamais serão envergonhados, porque esse é o decreto de Deus para os seus filhos. Este é o tempo de restauração, é um tempo de cura, é um tempo de mudança, de transformação. Nós não podemos estar acomodados, conformados na nossa fraqueza, nossa limitação, na nossa uma mente que não está renovada. E quando a Bíblia fala de restauração, para que haja restauração, é preciso identificar tudo aquilo que Deus nos deu, quem nós somos. Você não pode restaurar o que você não conhece. E essa restauração faz parte do processo de cura, faz parte do processo de transformação, de renovar a nossa mente. Só é possível restaurar quando nós renovamos a nossa mente, né? Transicionar para que não sejamos mais um pensamento escravo, mas sim tomar posse daquilo que o Senhor tem nos colocado. Muitas das vezes o Senhor até nos sentimos, melhor dizendo, que temos que administrar algo que é impossível, humanamente falando, né? Nós vemos aqui na vida de José que um líder na conquista dos seus sonhos coloca o seu potencial ele coloca o seu potencial em operação e vence as crises, né? E o José passou por isso. Não permitir que as crises estejam mais fortes que as nossas convicções em Cristo, que a nossa fé, que a nossa confiança em Cristo Jesus. E a convicção, ela é um sinônimo da fé. Todas as pessoas que agem na fé, que vivem pela fé, elas superam as crises, os obstáculos, né, os desafios, porque eles vão vir. A Bíblia não diz que não teremos, né, ao contrário, diz que sim teremos aflições, desafios, tempestades, mas que nós somos mais que vencedores, que nós já vencemos, que tudo que Deus colocou em nós é o que nós precisamos para vencer essas crises, esses desafios que aqui na terra nós vamos enfrentar. O exemplo de José ele recebeu de Faraó, né? Faraó o chamou de Zafanate Paneia, né? E isso significa governador de situações difíceis. Muitos de nós oramos, ah, Deus, tira todo o problema, tira todo tempestade, mas na verdade nós estamos capacitados para vivermos, para enfrentarmos situações, porque nós somos governo de Deus na terra e os governos enfrentam crises, né? José possuía aqui um caráter sólido, um caráter forte, porque ele sabia quem ele era. O caráter de alguém que enfrenta as crises, né? Sem que seja permitir, sem permitir que elas o governem ou que elas afetem as suas emoções. Esse caráter é construído e formado pelas experiências que nós vivemos, principalmente na palavra, pela prática da palavra. Quanto mais nos aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, mas o nosso caráter vai sendo moldado conforme a vontade de Deus. Então, nós somos criados para governar a terra. E este governo deve começar dentro de nós, governando os nossos pensamentos, a nossa mente, as nossas emoções, as nossas ações, governar a nossa boca, a nossa língua, o nosso falar. Amados, esse é um tema muito profundo. O governo interno, o autogoverno, é um dos requisitos primários para que nós possamos viver tudo aquilo que a palavra de Deus nos declara, para tudo aquilo que a palavra de Deus tem para a nossa vida.
Se isso começa dentro de nós, se dentro de nós for uma desordem, se dentro de nós estiver em crise, estiver desequilibrado, o nosso entorno, o nosso ambiente vai refletir isso também. Isso é uma responsabilidade, por isso nós falamos de disciplina pessoal. Um sonhador que foi transformado em um administrador de causas impossíveis. José começou com um sonho. José começou sem ver nada, literalmente, somente com um sonho. Aquele sonho foi suficiente para trazer nele a firmeza, a confiança e a fé daquela realização. E ele recebeu esse nome de Zafanate Paneia, né, que significa governador de causas impossíveis, porque ele tinha um desafio à sua frente. É fácil a gente governar as situações fáceis, mas Deus estava dando a José capacidade de administrar o impossível, né? Deus estava dizendo, né, a sua assembleia, o seu corpo, que ele está ungindo para que ela governe o impossível, que mude muitas das vezes as circunstâncias. E ele levanta uma geração de homens e mulheres que vão conquistar, que vão remover, né, todos os desafios. O reino de Deus está aqui. E os filhos de Deus precisam se manifestar através desse governo, através desse posicionamento. Nós devemos desejar trazer a justiça para a nossa vida, para a nossa nação, para o nosso ambiente. Deus nos chamou para governar e mudar as circunstâncias difíceis. Se você tem alguma situação difícil na sua vida, o que você precisa é se posicionar como governo e pedir a Deus estratégia, direção, para que você possa ser a pessoa, o agente transformador dessa situação. Nós vamos falar do administrador justamente sobre estratégias e planos, né? Deus é quem dá estratégias. Na nossa vida, nós podemos ter pensamentos, ideias, mas temos que buscar no Senhor as estratégias de Deus. Nós vemos na palavra que todas as pessoas que enfrentaram situações, que enfrentaram guerras, sempre foi Deus que dava para eles a estratégia de como operar, de como fazer. José, cheio de qualidades, ele estava ali numa situação, né? Diz que rodearia a terra do Egito para verificar quem realmente produzia. Ou seja, no reino de Deus, como eu falei, administrar não é uma opção, é um mandato. E produzir, multiplicar, frutificar também é um mandato. José não trabalhou com ninguém que não produzia, que tivesse desocupado, que tivesse sem fazer nada na vida, né? Há pessoas que às vezes são muito paradas, muito acomodadas, e isso acaba dificultando elas receberem as coisas de Deus no Espírito. Mas para que ele pudesse funcionar no seu sonho, José precisava conhecer o seu território e ver quem realmente produzia, quem realmente estava disposto a trabalhar, a agir, a tomar responsabilidade. E essa foi a atitude de José, verificar quem produz, né? Ele não fala de uma pessoa inerte, mas que só que cria problemas, que não faz nada. Seja qual for o negócio, o setor ou a área que você trabalha, que você quer, você precisa ver o resultado. A área que Deus colocou na sua mão, você deve trabalhar pelo resultado. É Ele quem nos estimula, porque nós somos seres que precisamos de motivação. O que motiva um líder é uma equipe, e uma equipe é o resultado, né? A conquista que ele alcança. Todo mundo trabalha por um propósito, um resultado, por uma conquista, né? As pessoas reagem de acordo com aquilo que elas acreditam. E nós precisamos buscar os resultados, trabalhar para esses resultados. Não foi só o José, o sonhador, que fez. Ele saiu para observar cada detalhe, para tomar as providências, para agir de uma forma planejada, estratégica. E a Bíblia diz que ele começou a levantar equipes para plantar, né, conforme aquilo, o sonho que ele tinha tido. Ele não sabia que não poderia plantar sozinho. Ele sabia que ia precisar de uma equipe, as equipes que selecionavam os grãos, né, as equipes que ele levantou para trazer esse resultado, pessoas que estavam ocupadas. Nós não podemos chamar para plantar aqueles que são leigos, que não sabem como lançar o grão, que não sabem trabalhar, que não sabem como buscar a ação necessária, que sejam adestrados para o propósito que nós estamos buscando, né? Seria muito infantil da nossa parte entregar um projeto, por exemplo, na mão de pessoas que não sabem do que se trata, de como fazê-lo, que não sabem honrar.
Então ele buscou equipes para que pudessem produzir. Se você tem algo para fazer, para produzir, busque ande com pessoas que também queiram produzir, que primeiro entendam, né, daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai trabalhar. E manter, né, as equipes ocupadas para colher, para gerar resultados. Se não conseguimos manter o resultado, como a gente vai trabalhar? Para que plantar se nós não saberemos colher? Cada trabalho, cada projeto tem etapas. Então, você vai procurar pessoas que saibam plantar, primeiramente, ou talvez primeiro pessoas que saibam preparar a terra, depois pessoas que entendam do plantio, da semeadura, e depois pessoas que entendam de colheita. Você não pode colocar pessoas que não entendam de como colher, porque senão vai perder o resultado. Então, existem aqueles que plantam e existem aqueles que plantam e colhem. Quando se faz uma colheita, há pessoas que são selecionadas para colher aquele tipo de fruto, né, ou de alimento. E é necessário que nós, como corpo, possamos saber quem a função de cada um para colocar as pessoas na posição exata. Nós somos um corpo e precisamos trabalhar em equipe. A capacitação, o treinamento, né, são princípios do reino. Nós devemos sempre estar desenvolvendo as áreas da nossa vida, manter sempre um constante aprendizado, estar preparados para produzir e frutificar. Também treinar equipes para administrar. Outra área necessária. Colocar pessoas com as qualidades corretas para a administração. José possuía no seu currículo uma unção que Deus havia dado para ele para administrar, e ele tinha recebido isso da parte de Deus. Era como se José dormisse e acordasse com umas novas ideias para serem executadas, né? Se nós quisermos parecermos nessa administração de excelência como José, o que nós precisamos fazer é acreditar que é o mesmo Deus que estava com José, é o mesmo Deus que nos capacita, é o mesmo Deus que nos mostra, que nos direciona, né? A promessa é um alvo, é um propósito. Então nós precisamos decidir não ser mais aquele apenas a pessoa que nasceu e deixa a vida te levar. Não, uma vida não é para ser vivida de qualquer maneira. Principalmente aqueles que dizem ser filhos de Deus e aqueles que dizem que são governo de Deus na terra. Quando você fala de governo, o governo é para fazer algo, né? O governar as causas, governar o impossível. Deus quer colocar no propósito certo para vencer as crises, para que você seja um agente de transformação, de restauração, que você seja esse administrador, que você saiba administrar as causas da vida impossíveis, né? Que a sua vida seja transformada de uma forma que você possa viver essa administração. Não esconda, não negligencie a bênção que está sobre você, que Deus colocou na sua vida. Você vai gerenciar e vai governar todas as causas que vierem diante de você, porque você já está capacitado para isso. Outro ponto que nós vemos aqui é a administração com fidelidade. Quando nós lemos aqui lá em Lucas 19, a parábola das minas, né? Nós vemos claramente aqui justamente um exemplo muito forte disso. Se você ler todo o texto lá em Lucas 19, a partir do versículo 12 até o versículo 27, nós vamos fazer um paralelo à parábola dos talentos. Então, em Lucas 19, nós vemos a parábola das minas. E lá em Mateus 25, a partir do verso 14, nós vamos ali ver a parábola dos talentos. Duas parábolas que nos ensinam, que nos trazem uma revelação muito profunda na nossa vida. Primeira parábola dos talentos fala que o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, eles já tinham uma capacidade e Deus deu os talentos para eles conforme a capacidade. Deus vai te dar aquilo que você está capacitado, que Ele te capacitou para fazer. Então, a Bíblia diz que Ele deu uns para um para outro, dois para outro. E o que tinha cinco, a Bíblia diz que Ele dobrou. Ele trabalhou, ele multiplicou o seu talento, e a Bíblia diz que ele é um servo bom e fiel. Olha como ele fala aqui da bondade e da fidelidade, né? E ele fala assim: então você vai ter recompensa, entra no gozo, desfruta do que eu tenho. Já na parábola das minas, fala que ele deu de forma igual a todos, um para cada um. Já não estava relacionado com capacidade, né? Mas ele diz que um deles multiplicou a mina por 10.
E esse que multiplicou por 10 também foi chamado de servo bom e fiel. E qual foi a recompensa dele? Governe sobre 10 cidades. Ou seja, ele ganhou autoridade e governo sobre aquelas cidades. Quando nós vemos esses dois textos, nós vemos aqui que, apesar deles usarem as mesmas expressões, eles têm significados diferentes. A parábola dos talentos fala de capacidade e a parábola das minas fala sobre fidelidade. Na parábola das minas, o Senhor Deus deu um a cada um, que significa uma oportunidade igual para todos, né? Por exemplo, ele dá vida para todos nós, ele dá a oportunidade de ouvir falar de Cristo, ele dá a oportunidade de se casar, de trabalhar para todos nós. Então, a oportunidade ele é dada de diversas maneiras, mas depende de cada um de nós como nós vamos aproveitá-la e como nós vamos usá-la. Se é um próspero, se é feliz, né, quando aproveita as oportunidades ou deixa as oportunidades passar. Mas cada um teve uma atitude diante da oportunidade. Tiveram que tomar uma decisão e alcançaram um resultado pela decisão que tomaram. Então a oportunidade foi a mesma, mas a decisão de agir e trabalhar nisso foi diferente e foi o que determinou também um resultado diferente. Então, como cada um cuida da sua vida, do seu corpo, da sua saúde, das suas finanças, da sua família, essas decisões que nós fazemos diariamente, elas vão decidir o resultado que nós queremos ter, ou que nós vamos ter. E essa atitude é que faz realmente toda a diferença. E a Bíblia diz no texto que ele fala: quem tem será dado mais. Ou seja, a pessoa que trabalhou, que cuidou, né, negociou, né, ou seja, foi responsável por aquilo que ele recebeu e soube cuidar, soube administrar e multiplicá-lo. Então a Bíblia diz que é esse que foi dado, vai ser dado mais, que soube fazer, porque a ordem do rei era essa, era negociar, era fazer algo. Isso se trata de administrar. Você recebe algo e você mantém ali com você, sem fazer nada, e você não está administrando, só está parado, né? Sem produzir nada. Então, o maior dos desejos do ser humano é o quê? Crescer. Por que que o homem quer crescer? Porque faz parte da sua natureza, faz parte da sua criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e lhe disse: olha, cresça, multiplica, frutifica. É a natureza de Deus gritando dentro de nós. Cresça e multiplique. Mas para que isso aconteça, é necessário fidelidade. Tudo que você recebeu de Deus, você tem a obrigação de multiplicar. E para que essa multiplicação seja real, é necessário fidelidade na nossa vida. Se Deus te deu uma vida, preserve a sua saúde, cuide da sua saúde. Se Deus te deu uma família, faça essa família feliz, promova a paz familiar. Se Deus tem te dado um trabalho, finanças, dinheiro, oportunidade, saiba administrar e multiplicar em nome de Jesus. Mas quando nós vemos aqui, um deles não fez nada. O Senhor disse o quê? Eu vou tirar até o que você tem. Porque ele não foi fiel a ponto de trazer crescimento. Na parábola dos talentos, ele deu diferente segundo a capacidade de cada um. E a exigência vai ser diferente também, né? Se não multiplicar, eu vou tirar de você. Foi o que ele falou. Se você não tem capacidade para melhorar seu casamento, para administrar teu dinheiro, para fazer crescer, melhorar sua saúde, né? Ninguém, né, sabe tudo, mas nós podemos buscar ajuda, podemos buscar suporte, treinamento, mentoria, aconselhamento, direção, mas faça algo. Não despreze, não simplesmente deixe as coisas acontecerem, porque ele diz que aquele que não faz nada, até o pouco que tem vai ser tirado. Mateus 25 fala, e Lucas também fala, o que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. A fidelidade te leva a trabalhar, dá crescimento àquilo que Deus te deu, e por causa disso ele te coloca no muito. Temos que dar crescimento a tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, daquilo que Deus nos dá. E nós não temos desculpa para que isso não seja uma realidade. Lá no versículo 25 do capítulo 19 de Lucas, eles questionaram ao Senhor por ter tirado do infiel, né? Por ter dado ao que já tinha 10. E o Senhor respondeu: ao que é fiel, eu dou mais. Lá em Lucas 16, vemos que as pessoas que têm, coram, semeiam,
mas a vida não rompe. Por quê? Porque tem que aprender a administrar e ser fiel na administração. Não é somente, porque eu dou meu dízimo, porque eu dou minha primícia, mas a minha vida está sempre. Não, não é somente dar, é saber administrar o que fica com você. Saber administrar o que você tem, saber multiplicar aquilo que você tem em todas as áreas, né? Em tudo aquilo, se você não souber administrar, você não vai poder receber mais, é o que diz a palavra de Deus. O rei vem e observa o que nós estamos fazendo com aquilo que ele deu, e ele observa, né? E algo muito, muito importante. Lá em Lucas, versículo 16, nós vemos que o administrador infiel não foi aquele, ele não roubou o dízimo, ele não roubou nada, mas ele diz que ele estava desperdiçando. A Bíblia chama de administrador infiel, não aquele que rouba, mas também aquele que desperdiça o que é do Senhor. Talvez a gente nunca observou por esse ângulo ou por essa perspectiva. O desperdício é pecado. Desperdiçar é pecado. Quem dá, aquele que dá, o Senhor que é o dono, ele pode também tirar. Nós somos apenas administradores. Foi a função que ele deu a Adão lá no jardim do Éden, administra, governa o jardim. E a Bíblia diz claramente que desperdício é pecado e leva a Deus a tirar o que você tem. O que semeia, ele colhe, porque a palavra é fiel. Né? Mas lá em Ageu 1:6 fala que diz que a colheita cai no saco furado quando você desperdiça, quando você não é fiel. Quem tem será dado mais. Quem não paga, por exemplo, as suas contas, não sabe administrar as suas finanças, não sabe administrar o seu tempo. As pessoas falam muito de tempo. Eu não tenho tempo, meu tempo, não tive tempo. Amados, se você não tem tempo, Deus vai tirar o que você tem, porque se você não está sabendo administrar o seu tempo, Deus vai tirar de você. Saiba administrar tudo aquilo que Deus te deu. Quando eu falo tudo, é tudo. O ar que você respira, a sua saúde, o seu corpo, o seu dinheiro, a sua família, os seus filhos, sua mulher, seu marido, sua casa, seu carro. Tudo que Deus te dá, nós temos que saber administrar. Lucas 16:11, ele fala das riquezas, né? Todas as pessoas querem riquezas. Ele diz das riquezas injustas, que são as riquezas do mundo, né? Aluguel, banco, cheque, pagamento, conta. E também fala das riquezas verdadeiras, que são aquelas riquezas celestiais. Os dons, capacidade, autoridade que Deus nos dá. Então, no verso 12, ele fala daquilo que é dos outros, as companhias de luz, de água, de gás, né, o aluguel, os donos da casa, isso são riquezas alheias. E o administrador infiel que desperdiça, que não sabe administrar, ele é tirado do seu cargo e da sua função. Então, é um tema muito mais profundo, nós poderíamos estar aqui horas falando sobre isso, em cada área da nossa vida, né? Por isso nós falamos da disciplina pessoal. A disciplina pessoal, ela requer justamente a administração, fidelidade. A parábola das minas, ela fala de oportunidade, de fidelidade, e diz que se não multiplicar, vai ser tirado. E quando fala ali do mordomo, né? Fala do mordomo que desperdiça, que também é pecado. Ele é tirado da sua função. Ou seja, podemos dizer que o desperdício é uma infidelidade. Não ser fiel para cumprir e administrar aquilo que Deus te deu. Os filhos do reino administram com inteligência, com sabedoria e com excelência. Como eu falei aqui, talvez você não entenda de alguns assuntos, talvez você não saiba como fazer as coisas, mas isso não é desculpa para Deus. Busque alguém que possa te ensinar, busque um curso, um seminário na internet, ao vivo, pessoal, com alguém. Nós devemos buscar recursos para viver com excelência o reino e a administração como filhos de Deus. Por isso, muitas das vezes, nós fazemos e não vemos resultado, porque não estamos administrando de uma forma correta e fiel. Lembre-se, a fidelidade é um requisito para que possamos ser administradores fiéis no reino de Deus. Espero que essa mensagem tenha tocado a sua vida e que seja uma palavra de transformação, talvez para algumas áreas que você
tem visto que há uma necessidade de melhorar a sua administração, a sua capacidade de tratar com aquilo, seja pessoal, familiar, espiritual, né, ministerial, que o Senhor possa te revelar que você precisa buscar ou fazer para viver essa administração de uma forma real e verdadeira e fiel sobre todas as coisas. Obrigado uma vez mais pela sua participação, por ser aqui aluno da CKC University, que o Senhor possa continuar te dando revelação, direção para viver essa mensagem, para viver essa palavra de vida que nos traz abundância, que nos traz prosperidade e que possamos verdadeiramente sermos administradores fiéis no reino de Deus. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Nos vemos no módulo 2 deste seminário aqui tão poderoso. Shalom, shalom.